Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos entrar agora no momento da reflexão. E no momento da reflexão de hoje, vamos se basear no texto de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Você que tem a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no capítulo 24 e o versículo 36, que diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Louvado seja o santo nome do Altíssimo. Nós acabamos de ler um texto maravilhoso. Um texto que Jesus está fazendo o seu discurso ou a sua conversa com o discípulo. Mas para que podemos entender ou chegarmos a ter uma compreensão do que Jesus estava querendo dizer, no capítulo 24, logo no início, nós começamos a ver que Jesus, ele falou sobre a queda, ou falou sobre a destruição do templo de Jerusalém. Ele falou sobre a destruição do templo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E esse templo de Jerusalém, ele foi construído historicamente por o rei Herodes. O rei Herodes era um grande arquiteto. O rei Herodes era alguém que conhecia a cidade de Jerusalém, sabia que o povo judeu, eles queriam um templo. Além da visão arquiteta, também tinha a visão política, porque Herodes era um bom construtor, mas também era um bom político. E ele fez um templo em Jerusalém, não só para ganhar o apoio dos judeus, mas também para ganhar o apoio do César, o apoio do imperador César. O imperador César era o imperador romano, e Jerusalém fazia parte da província, era a província de Roma, era dominado por Roma e governada por Herodes o Grande. Mas a história nos disse que Herodes, ele construiu aquele templo. E não foi qualquer templo que é construído. Não. Foram pedras preciosas, materiais de primeira qualidade, materiais que vinham de outros países e iam para Jerusalém. A história nos diz de que as pedras que foram colocadas no templo que Herodes construiu foram pedras que tinham folheto de ouro. Era todo jorrado de ouro as pedras. As pedras eram jorradas de ouro por fora e por dentro. Era um templo magnífico. A história nos diz de que em uma distância muito grande, você poderia ver a beleza daquele templo. Você poderia ver um sol quente pegando naquele templo e vendo aquele templo brilhar, porque ele era banhado a ouro as pedras. Não só dentro do templo, mas como também fora do templo.
E o que acontece? O que acontece é que naquela época, quando eles fizeram esse templo, eles fizeram esse templo para um propósito. E eles fizeram para homenagear o próprio imperador César. O imperador César foi a pessoa que recebeu a homenagem. Mas tinha um propósito. E o propósito era politicamente. Mas era um templo que era a beleza de Jerusalém, era aquele templo. Possamos dizer que não em tamanho, mas em beleza, acredito que era um templo maior do que o templo de Salomão. Em beleza, louvado seja o santo nome de Jesus. Mas o que acontece é que Jesus, ele falou que o templo de Jerusalém ia ser destruído. E no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, ele chegou a ser destruído. E foi cumprido aqui a promessa ou as palavras de Jesus. E quem nos conta essa história detalhadamente foi um historiador, Flávio José. Ele nos conta de que o templo de Jerusalém, ele foi destruído totalmente pelos romanos. A história nos diz de que o povo judeu estava rebelde, estava adorando outros deuses, estava na idolatria. E ali a mão de Deus desceu sobre o povo. A mão de Deus desceu sobre os escribas, sobre os sacerdotes, do qual Jesus tinha dito que o templo seria destruído. Mas o povo judeu, eles não acreditavam de que houvesse uma destruição totalmente ali naquele templo. Por quê? Porque eles acreditavam, por ser um templo totalmente dedicado ao Yahvé, como ele chamava o próprio Deus, ou Jafé, era um templo totalmente protegido. Jesus ou o próprio Deus protegia quem estivesse perto daquele templo. E eles não acreditavam que nada poderia acontecer. Mas só que Deus, ele determinou através do seu próprio Filho Jesus Cristo a destruição do templo. E ninguém deles acreditaram. Mas aí, os próprios judeus, eles entraram e foram rebeldes com o próprio governo, o governo romano. E quem iniciou a guerra e a destruição do templo foi o governo de Tito. A história nos diz que Tito entrou na terra de Jerusalém, comandado pelo governo romano, entrou e destruiu totalmente a cidade, destruiu o templo. A história nos diz que aquele templo foi completamente destruído. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glória seja dada a Jesus. E aquele templo foram totalmente destruído. E quem destruiu aquele templo? Aquele templo foi destruído. E a história nos diz que as pessoas que estavam ali eram crianças, eram adultos, eram pessoas novas. E quando eles estavam ali, deitado ali naquela cidade, completamente, a história nos diz que houve gritos, os gritos em Jerusalém, os gritos na Terra Santa, e o templo estava queimado em chama. Aquele belo templo, o templo magnífico, o templo gigantesco, um templo que quando você chegava perto dele, você parecia um prédio de tão alto que era. Era uma beleza, a beleza de Jerusalém era aquele templo. Mas ali estava destruído aquele templo e muitas pessoas eram mortas. Diz o historiador Flávio Joséfo de que as ruas de Jerusalém eram ocupadas pelos corpos que estavam ali dos judeus. Aqueles judeus rebeldes, em nome de Jesus. Os judeus que estavam ali mortos através do governo romano, em nome de Jesus.
Então daí inicia a profecia de Jesus. Inicia a palavra que Jesus falou. De que a profecia de que Jesus iria, que o templo de Jerusalém iria ser destruído. E o próprio povo, o próprio escriba e sacerdote não acreditava. E eu quero aqui nesta hora, eu quero aqui nesta noite no programa Brasil com Cristo, eu quero trazer uma palavra falando sobre a hora vai chegar. A hora vai chegar. A hora da destruição do templo, Jesus disse que iria chegar. Mas quantos não acreditavam em nome de Jesus? Quantos não acreditavam? Louvado seja o santo nome do eterno Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas vamos ao primeiro tópico. E qual é o primeiro tópico que vamos falar hoje? Quando Jesus ele chega para o discípulo e eles começam a dizer: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Louvado seja o santo nome de Jesus. O primeiro tópico que vamos falar hoje é sobre quando a expressão Jesus diz assim: quanto tempo ao dia e a hora ninguém sabe. Louvado seja o santo nome de Jesus. E essa expressão que Jesus ele falou, a expressão que Jesus falou para o discípulo: quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas em um minuto tudo pode mudar. Em algum minuto tudo pode mudar. Deus tudo pode mudar. Não sabemos. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, louvado seja o santo nome de Jesus. E quanto ao mais, tenha todos os meus modos de pensar, seja compassivo, ames fraternalmente e seja misericordioso e humilde. Louvado seja o santo nome de Jesus. Porque Jesus, o dia de amanhã, só pertence a Deus. O dia de amanhã só pertence a Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. E a palavra diz que 1000 anos para Deus é um dia. E um dia é 1000 anos para Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, do programa Brasil com Cristo. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas as coisas estão aí previstas acontecer. As coisas estão para acontecer. E você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Cristo. Porque Ele vai fazer na tua vida uma grande obra. Ele vai fazer na tua vida um grande projeto. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o segundo ponto que nós podemos ver é que quando Jesus falou com essa expressão, quanto ao dia ninguém sabe, é que tudo pode acontecer quando não esperamos.
vem como uma surpresa para nós, que quer dizer que os nossos planos são interrompidos, parado, suspenso, paralisado. Louvado seja o santo nome de Jesus. E nós podemos encontrar uma passagem interessante na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele nos fala no capítulo 15 e o versículo 52, que diz assim: e no momento, no abrir e no fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado seja o santo nome de Jesus. Tudo pode acontecer num piscar de olho. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele falou para os coríntios de que a vinda de Cristo, a vinda de Jesus poderia acontecer num piscar de olho. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você? É que nós temos pouco tempo. O tempo pode ser pouco. A oportunidade pode ser pouca. Você já imaginou quantas das vezes você pisca os olhos? Você já conseguiu contar quantas das vezes você pisca os olhos? Não conseguimos, porque é muito rápido. Imagina a volta de Jesus. Vai ser no piscar de olho. E o que nós podemos fazer no piscar de olho? Qual é a oportunidade? Qual é o tempo que nós temos? Qual é o tempo que nós temos para fazer neste momento? Em um piscar de olho. O que você consegue fazer em segundos, em menos de segundos? Nada. Nós não conseguimos fazer nada. Mas assim vai ser a volta de Jesus. Vai ser quando ninguém esperar. Vai ser uma surpresa. Vai ser um momento. Você pode estar fazendo vários planos. Você pode estar ali construindo a sua casa, trabalhando. Você pode até mesmo estar fazendo a sua faculdade, ou casando, fazendo o que a vida nos dá de oportunidade. E naquele momento, se você não estiver pronto, Jesus vai voltar e você não vai ver. Vai ser no piscar de olho. Vai ser um terremoto em nossos corações. Vamos estar procurando, vamos estar fazendo interrogações dentro de nós, perguntando o que foi que aconteceu. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Sirva a esse Deus maravilhoso. Sirva a esse Deus grande. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. E outro ponto que nós podemos ver é que o tempo é desconhecido. E que há a impossibilidade de alguém não saber. O tempo é desconhecido. E tem a impossibilidade de alguém não saber. No Salmo 127, versículo 1, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil o trabalho. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar e guardar. Sabe que o salmista estava querendo dizer aqui? De que não adianta você ser um vigilante e você não servir ao próprio Deus.
Porque ser vigilante é servir a esse Deus maravilhoso e é estar preparado. Porque a tua casa e a minha casa, só quem guarda é Jesus. É Jesus que guarda a tua vida. É Jesus que guarda a minha vida. Se você não for por Cristo, nada vai adiantar. Você pode confiar em outros deuses. Você pode confiar em outras pessoas. Mas se o Senhor não guardar a tua casa, em vão será a tua vigilância. É aqui que o salmista diz no Salmo 127, verso 1. Louvado seja o santo nome de Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus cuidados ao Senhor. Entrega tudo aquilo que tu estás planejando em nome de Jesus ao Senhor. Porque Ele não falha. E você pode entregar na mão de alguém. Você pode confiar em alguém. E alguém falhar com você. Mas se você entregar a tua vida a Cristo, se você confiar em Cristo, Jesus não vai falhar contigo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E outra expressão que Jesus falou nesse versículo, de que nem os anjos dos céus sabiam. Quando Jesus chega para os discípulos e diz, nem os anjos do céu sabem a minha volta. Veja que os anjos do céu viviam com o próprio Deus. Viviam amizade com Deus, via o próprio Deus. Mas nem os anjos sabiam. Nem os anjos que tinham essa intimidade com o próprio Deus sabiam ou sabem quando é a volta do Filho do Homem. Foi essa expressão de que Jesus, ele disse para os discípulos, dizendo que não confiasse nem anjo. E se chegasse algum anjo para dizer que o dia que eu iria voltar, eu já estou dizendo logo aqui que nem os anjos sabem. Se vocês quiserem acreditar em mim, eu, Jesus, estou dizendo que nem os anjos sabem o dia da minha volta. Louvado seja o santo nome de Jesus. E você sabia que ainda existe pessoas no século que nós vivemos, ou no século passado, no século XIX, que pessoas que ainda profetizaram, determinaram a data de Jesus? Existe sim. No ano 840, um pregador chamado William Miller, um líder da igreja adventista, ele estudou os livros de Apocalipse e o livro de Daniel. E ele disse no grande jornal, lá da cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele disse de que Jesus, ele iria voltar entre o ano 1844 a 1845. Ele profetizou que naquele momento as pessoas se preparassem, porque Jesus iria voltar. E sabe o que foi que aconteceu? Chegou o ano 1844 e Jesus não voltou. Chegou o ano 1845 e Jesus não voltou. Chegou 46, Jesus não voltou. E o que foi que aconteceu? Depois disso, nasceu o movimento da Adventista naquela cidade dos Estados Unidos. Aquele pregador, aquele simples pregador, por ler a Bíblia, ele se enganou com as suas interpretações, com as suas visões teológicas, bíblicas, porque Deus não tinha dado a ele a resposta, mas ele interpretou assim, ele entendeu assim. Veja que nem os próprios anjos que estão no céu sabem. Imagina nós que estamos aqui na terra. Podemos estudar os maiores livros da teologia, filosofia, teologia. Podemos nós se aprofundar na Bíblia, mas não vamos ter essa resposta. O próprio Jesus disse, nem os anjos e nem eu mesmo sei. Só o Pai é que sabe. Só Deus é que sabe.
Louvado seja o santo nome de Jesus. Alguém pode dizer que Jesus vai voltar tal dia, mas é mentira, porque só Deus é que sabe, porque tem dia marcado, hora marcada. Louvado seja o santo nome de Jesus. E você, meu querido ouvinte que está me ouvindo, aceita Jesus, porque Jesus está voltando. Louvado seja o santo nome de Jesus. E no próximo tópico que nós vamos falar aqui, é de que quando Jesus chega com a expressão, louvado seja o santo nome de Jesus, que somente Deus sabia. E o versículo termina quando Jesus diz: somente o Pai é que sabe. Somente é o Pai que tem esse dia marcado. Somente o Pai que agendou. Somente o Pai que sabe. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glórias a Deus. Foi o que Jesus disse para o discípulo. Foi o que Jesus falou para o discípulo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Deus tem aquele tempo marcado. Aquilo que é marcado é aquilo que tem a marca do próprio Deus. Deus marcou um tempo. Deus marcou uma data. Louvado seja o santo nome de Jesus. Deus vela pela sua palavra. E a marca de Deus, qual é a marca de Deus? A marca de Deus é a própria palavra. Porque aonde você chega, você vê uma marca. Você vê uma marca em um objeto, é uma marca de uma empresa. Que quer dizer que aquela empresa é dono daquele objeto. Mas a marca de Deus é a sua palavra. É o que diz em Mateus, no capítulo 24, e o versículo 35 diz assim: e os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A marca de Deus é a sua palavra. Pode passar tudo. Pode se acabar tudo. Pode acabar o mundo, pode vir doença. O governo pode mudar. A terra pode se acabar, pode vir a terceira guerra mundial. Pode acontecer o que você imaginar que aconteça. Mas uma coisa eu lhe digo: aquilo que Jesus falou vai acontecer. Ele vai voltar. Nada vai impedir que Jesus volte. Porque passarão o céu e a terra. Mas a palavra dele, que é a marca dele, vai acontecer. Ele vela pela sua palavra. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Fica firme. Você que serve a Cristo. Você que está seguindo a Cristo nesta caminhada. Fique firme na adversidade. Fique firme na luta desta vida. Porque a nossa casa não é aqui. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu. E Jesus vai vir buscar a mim e vai vir buscar você. Segura mais um pouquinho. Não desiste. Ele vela pela tua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir as promessas. E se ele tem uma promessa na tua vida, se é de salvação ou qualquer outra promessa, ele vai cumprir. Passarão a terra e o céu, mas as palavras dele, o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Deus não falha e Deus não é mentiroso. Louvado seja o santo nome de Jesus. E quando fala com essa expressão de que só Deus sabe, isso quer dizer que só Deus tem um tempo determinado.
E no sentido que Deus tem um tempo determinado, é que é um tempo resolvido, aprovado, decretado. E nós podemos ver uma passagem bíblica no livro de Isaías, no capítulo 43 e o verso 13. Vamos ver o que fala aqui. Que diz assim: desde o dia mais antigo eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem pode desfazer? Na sua versão, em outra versão, Almeida ou corrigida, impedirá. Aqui é a versão internacional, desfazer. Quem pode impedir o que Deus decretou? Quem é que pode impedir o que Deus decretou? Quantos reis, quantos homens que tinham título de rei, de herói, nasceram para querer dizer que estava determinando algo na terra, e Deus só de cima olhando e dizendo: eu que determinei, eu que sou eterno, eu que sou grande. E quantos não morreram, quantos não desceram à sepultura? E aonde é que está o próprio Yahvé? Aonde é que está o próprio Deus? Está no céu. Deus está no céu, o seu trono está no céu, está firme. Porque aquilo que ele decretou, ninguém pode impedir. Era como que ninguém pudesse passar na sua frente e dizer assim: não vai acontecer. Vai acontecer sim, queira alguém ou não, queira o inferno ou não, a volta de Jesus está decretada, está na agenda de Deus. A agenda de Deus está lá, olha. Nós temos uma agenda. Tudo que nós fazemos no final do mês ou no começo do mês tem uma data especial. É uma data de aniversário, de casamento. E lá no calendário de Deus tem uma data especial. E essa data especial é a volta de Jesus. E ninguém pode impedir. Nenhum governo, nenhum dinheiro, nada pode impedir. Nada nesta vida pode impedir aquilo que Deus já decretou, já está decretado. E você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, aceita Jesus. Aceita Jesus. Sai deste caminho que você está. Jesus pode voltar agora e você pode ficar. Vem para os braços de Cristo. Você pode sofrer muito aqui, mas eu quero dizer uma coisa: num paraíso tem descanso, num paraíso tem maravilha. O próprio criminoso que estava do lado de Jesus, um chegou para dizer que Jesus era o culpado, não aceitou Jesus como Cristo, como Messias, mas aceitou Jesus como um criminoso. Mas o outro olhou para Cristo e disse: olha, Senhor, quando tu entras no paraíso, lembra de mim. Mas Jesus olhou para ele e disse: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso de Deus é uma maravilha. Aquele ladrão, ele recebeu o melhor convite da sua vida. E qual é o melhor convite da vida do ser humano? Qual é o melhor prêmio? Talvez para muita gente o melhor prêmio é a Mega Sena. Talvez o melhor convite é viajar, é ir para um lugar diferente. Mas aqui o melhor convite foi a entrada no céu. E você pode ter esse convite nesta noite. Você pode receber este convite nesta noite. Você pode aceitar esse convite nessa noite. E Deus pode te levar sim para o paraíso. Só basta você aceitar Jesus. Só basta você assumir um compromisso com Cristo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos um compromisso. Servimos a Cristo. Ele é o Deus. E eu sirvo a Ele. Ele é o Senhor.
E eu sou servo. O servo obedece ao Senhor. O servo se curva ao Senhor. O servo serve ao Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus. E último ponto, para que nós podemos terminar esse momento da reflexão. Deus tem o seu tempo certo para tudo. Isso quer dizer que Deus não falha e totalmente as suas palavras têm segurança. Vamos meditar no livro ou na epístola ao Tito, que diz assim, capítulo 1 e o verso 2. A fé é o conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Aqui a epístola aos Tito está dizendo que Deus prometeu uma morada, que Deus não mente. A palavra de Deus, a promessa de que você vai morar no céu, é certo. Uma coisa eu digo para você, é certo que você vai. É certo que eu vou. Louvado seja o santo nome de Jesus. Não perde teu tempo nos prazeres desta vida. Não perde o teu tempo andando em dois pensamentos. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E aqui eu deixo essa pequena reflexão de que a hora está chegando. A hora vai chegar. A volta de Jesus vai acontecer. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar aqueles que aceitaram. Ele vai vir buscar aqueles que querem subir para o céu. O céu, louvado, é maravilhoso. Mas temos que conquistar. Temos que se esforçar. Não desista. Não olhe para trás. A hora está chegando, em nome de Jesus.